Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje é dia 4 de maio de 2023, e falaremos sobre resultados de empresas no exterior. A gente vai falar sobre Starbucks, estratégia de resultados da Disney e também da Amazon, incluindo a AWS, a sua divisão de servidores e nuvem, né? Enfim. Resultados no Brasil, falaremos sobre Alpargatas, Carrefour e também JHSF. E para finalizar, a gente vai entrar na discussão do momento. A gente vai falar um pouquinho sobre a PL das fake news, né, que está aí dando bastante pano para manga, viu, pessoal? Mas antes da gente começar, vou apresentar aqui meus caríssimos colegas de bancada que estão aqui para me ajudar nessas discussões. Nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone, presente e volta aqui. Yuri, bem-vindo. Olá, Habib. Olá, nosso outro componente da bancada, que eu não vou ser spoiler essa semana, Habib. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse episódio desse podcast. É um prazer estar aqui mais essa semana e estou ansioso para comentar as várias notícias de hoje, Habib. Muito bom, e dado que você não deu spoiler, então eu vou apresentar aqui nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo e obrigado também por participar hoje com a gente. Fala, Habib, Yuri e ouvintes e espectadores também, para quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bora lá comentar as notícias. Vamos lá, pessoal, só iniciando para você que está acompanhando a gente agora, se quiser se inscrever no canal, esse conteúdo está tanto no podcast como no YouTube. Se você quiser passar no YouTube, agradeço muito sua força lá, dando um like aqui no vídeo, deixando um comentário com sugestões de temas que a gente pode trazer e se inscrevendo no canal. E se você quiser compartilhar esse podcast, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcast, enfim, onde quer que seja, compartilha com seus colegas, amigos, quem você acredita que vai também curtir esse conteúdo, ok? E caso você queira se desenvolver mais ainda com a gente, temos inscrições abertas para o General Business Program, que é nosso curso de negócios voltado para quem está começando a carreira, se desenvolvendo para crescer no mercado de trabalho. Também o Strategy and Finance, que é o curso para líderes, gestores, pessoas com experiência que querem otimizar suas tomadas de decisão dentro da sua área, da sua empresa. E também o Pricing Strategy Program, nosso curso de precificação. Esses todos com início no segundo semestre. E para você que quer se desenvolver de verdade em modelagem Excel, coisa que o Gui aqui é especialista, né? A gente tem turmas aí já começando no próximo mês e você pode se inscrever, pegar as últimas vagas aí para a nossa turma do Excel Plus Business Program. Todos os links estão aqui na descrição para você conhecer os cursos e se inscrever se quiser participar. E a gente vai ter o maior prazer de trabalhar junto com vocês. Bom, pessoal, hoje é dia 4, né? A gente está chegando aí no começo do mês de maio. Mês de maio tem Dia das Mães, hein, pessoal? Então, seguinte, eu sei que tem algumas pessoas que falam, essas datas comemorativas são só para a gente alimentar o consumismo e etc. Mas, pessoal, vamos lá, Dia das Mães, né? Mãe geralmente exerce um papel bastante importante na nossa vida. Então, acho que é importante você dar um capricho, viu, pessoal? Só lembrando que é no próximo domingo, em segundo domingo do mês, e eu iria, se eu fosse vocês, de Insider Store para presentear com altíssima qualidade, uma roupa de conforto, porque tem muita peça feminina interessante lá, hein, pessoal? Então tem peças para conforto, tem peças voltadas para dormir, tem peças para fazer esporte, enfim. O que sua mãe fizer ou gostar de fazer, você consegue achar alguma peça para presenteá-la, né? Então, são presentes versáteis, duráveis, né? É uma peça geralmente atemporal, a Insider trabalha com cores neutras, peças atemporais, com muita qualidade, que vão durar bastante. Então, é só você lavar, não precisa passar, elas têm conforto térmico e é presente. Então, a preocupação da troca a gente sabe que é bem latente. Se você precisa trocar o tamanho, a cor, tanto faz. 21 dias para trocar sem qualquer custo, com tranquilidade, agilidade e, claro, o seu presente também vai com desconto, hein, pessoal? 12% de desconto usando o cupom BTC12 lá na loja da Insider Store. O link está aqui na descrição. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando aqui o nosso BTC Journal com as notícias.
falando de resultados no exterior. Essa notícia eu peguei do Valor Econômico, eu vou querer que o Goraeb comente um pouco sobre ela. Lucro da Starbucks soma 908,3 milhões de dólares no segundo tri fiscal, alta de 34,7% em um ano. Sabe o que me espantou aqui, Gui? O Starbucks está crescendo mais do que a grande maioria das empresas de tech. E eu não diria que café é tech, hein? Mas enfim, vai que eu tô errado aqui nessa análise. Enfim, comenta aí, Gui, sobre essa notícia. Crescer 34% lucro vendendo café não é fácil, né? É que a Starbucks é um banco também, né? Vale lembrar. Eles divulgaram o resultado. Starbucks fecha o ano fiscal, o trimestre fiscal deles, aqui no caso, em 2 de abril. Não entendi direito qual que é a regra que eles usam ali. No ano passado foi 3 de abril. E esse acho que é o segundo trimestre do ano fiscal deles. Eles divulgaram o resultado. Nesse trimestre, eles cresceram em 14% a receita, chegaram em 8,7 bilhões de dólares, quase 9 bilhões de dólares em receita. Excelente, né? Vendendo café, vender 9 bilhões de dólares é muito café. Bom, outra métrica bem interessante que eles divulgaram, o Same Store Sales, ou a venda em lojas comparáveis, né? Que é aquela venda onde você pega a loja que já estava aberta um ano antes e vê quanto que aumentou a sua venda de um ano para o outro. Por que que o varejo faz isso, né? Para não ter um aumento de vendas que seja simplesmente direcionado, drivado, né? Que cresça simplesmente apoiado no aumento da quantidade de lojas, né? Então ele vê quanto que cada loja está vendendo a mais. Same Store Sales da Starbucks foi de 11% no mundo, né? Ou seja, na média, aí, as lojas deles venderam 11% mais, comparando com o ano anterior, as lojas que já estavam abertas antes, né? Então, é uma métrica bem interessante. Eles detalham, inclusive, no resultado, que isso se deu tanto por um crescimento no volume de venda dentro da loja, quanto por um crescimento do preço dos itens vendidos dentro da loja, né? Então, maior volume de vendas e maior ticket médio. E aí, para somar a isso, eles tiveram um aumento no número de lojas, né? Que levou para esses 14% de crescimento da receita, né? Então, same store sales em 11 no mundo, foi 12 nos Estados Unidos e 7 no que eles chamam de internacional, né, que é o fora dos Estados Unidos. Aumentou a quantidade de lojas em 464 pontos, encerraram o período com 36.634 lojas. Não tinha essa noção. Quanta loja que não tem Starbucks, hein? Mais de 36 mil lojas. Mais da metade, 51%, são operadas pela marca e 49% são licenciadas. Eu estava lá olhando o resultado e fiquei surpreso com a quantidade de lojas que eles têm. Eles detalham alguns locais, né? Nos Estados Unidos, apenas, são mais de 16 mil lojas. 44% da quantidade de lojas que a Starbucks tem está lá nos Estados Unidos. E esse 44% da quantidade de lojas gerou 68% da receita, quase 6 bilhões de dólares de receita lá vindo dos Estados Unidos. Ou seja, as lojas americanas têm uma rentabilidade, né? Tem um ticket aí super interessante. Claramente superam e muito o restante do mundo, né? As lojas que estão fora dos Estados Unidos. Outra coisa que eu achei interessante aí de olhar o resultado da Starbucks foi a quantidade de lojas que eles têm na China. 17% das lojas do Starbucks estão lá na China. Mais de 6 mil lojas do Starbucks. Eu não tinha a mínima noção da quantidade de Starbucks que tem na China. Bom, eles também divulgam a quantidade de correntistas do banco Starbucks, né? Ou como eles colocam, a quantidade de usuários ativos do programa de recompensas, né? O Rewards, que chegou a 30,8 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, um aumento de 15% ano contra ano. Ou seja, diversas métricas super importantes da operação da Starbucks crescendo double digits, né? Crescendo mais de 10%. Muito interessante. Aumentaram margem operacional subiu de 12,4% para 15,2%, com resultado, dizem eles, em especial de melhorias na precificação e produtividade. E a margem líquida da Starbucks também aumentou de 8,8% para 10,4%, o que resultou num aumento do lucro líquido de mais de 34% comparando com o trimestre do ano anterior, fechando esse trimestre com 908 milhões de dólares de lucro líquido. Fantástico, né? Apesar de tudo isso,
as ações andaram um pouco de lado depois. O Yuri comentou que eles trocaram de CEO, né? O cara tá fazendo uma recuperação ali, o resultado não estava muito bem. Dei uma olhada no balanço, inclusive. Starbucks tem 3 bi de dólares em caixa, que não é pouco troco, né? Mas eles têm um resultado acumulado negativo. Então dá para ver que o resultado tá legal agora, mas não faz tanto tempo que estava mal. Então acho que os investidores ainda estão meio com, né, receosos ali antes de mergulhar de volta na ação de Starbucks. Eu lembro que o Yuri comentou sobre os resultados da Starbucks e a mudança no C-Level, acho que mais para o meio do final do ano passado, né, Yuri? Então parece que faz alguma diferença essa mudança, né? Tá fazendo sim, Habib. Um rápido histórico, né? Se a gente quiser buscar aí, foi em setembro de 22, mais ou menos, eu comentei. O Kevin Johnson, ele liderou a empresa por 5 anos, anunciou a sua aposentadoria. Quem assumiu foi o Howard Schultz, que é o fundador da Starbucks, né? Que voltou ao cargo depois de 3 anos para enfrentar aí 3 grandes problemas deixados pelo Kevin, que foi a inflação dos insumos. A gente sempre fala aqui, só no Brasil, a inflação de alimentos e bebidas, cerca de 18% ano passado. Então, galopou, né, o índice. O segundo desafio é o mercado chinês, como o Gui falou, né, 6 mil lojas na China. Quando você tem uma política de Covid zero, isso leva o seu faturamento a certas dificuldades. E o terceiro, e não menos importante, a sindicalização dos colaboradores, que foi o principal assunto comentado pela gente, Habib, nesse episódio lá de setembro de 2022. Os problemas trabalhistas enfrentados pelo Starbucks. E agora, o Lexman Narasimhan, eu acho que é assim que pronuncia esse nome, assumiu o cargo. Ele já havia sido anunciado ano passado, e com o desafio de superar todos esses problemas aqui listados pela gente, né? Ele já foi aí até diretor comercial global da PepsiCo, então uma pessoa bastante experiente para este novo cargo e para este desafio aí, Habib e Goraieb. Pois é, mudanças assim, novos ares podem ajudar nos resultados e a gente vai continuar analisando para ver essa recuperação na China, né, que já aconteceu, enfim, crescimento bem interessante. Então, houve uma boa flexibilização por lá nos últimos meses, isso certamente contribuiu, mas eu também fiquei impressionado com os resultados das lojas dos Estados Unidos e principalmente o Same Store Sales. Muito legal que você trouxe isso daí, Gui. Vamos para a próxima? Eu peguei do Neofeed, Disney e a arte de reciclar clássicos de animação em live action. Então eu peguei para dar uma olhada aqui, porque eu gosto bastante da Disney, enfim, e acabo me atualizando bastante dos resultados e das estratégias da empresa. Bom, chegou a moda dos live actions, não sei se você já percebeu, para destruir todas as nossas lembranças dos desenhos de infância. Desculpa, eu estou um pouco traumatizado com a adaptação do meu desenho favorito de infância, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, que virou um live action deplorável. Mas eu espero que a Disney faça um trabalho melhor do que neste caso, né? No caso, não foi na Disney, né? Isso daí é de outra empresa, mas eu acredito que a Disney tem muito potencial porque ela já fez, né? Mas só para retomar aqui, o que é o live action? São versões reais de desenhos ou animações. Então pega os atores, né, transforma, etc. Isso é o que a gente chama de live action. E a Disney, para variar, começou com isso antes de virar modinha. Lá em 1994, já houve live actions antes disso, mas em 94 a Disney estreou lá com o primeiro de sucesso, vamos dizer assim, que foi o Livro da Selva, que é o desenho do Mowgli. E depois teve um outro live action mais recente, o Mowgli e o Menino Lobo, se eu não me engano, que virou filme também. Depois veio o grande sucesso, 101 Dálmatas, em 96. Foi uma adaptação de uma animação chamada Guerra dos Dálmatas. Muita gente nem sabe que foi uma adaptação de uma animação, mas foi. E o filme, ele custou 75 milhões de dólares e arrecadou mais de 320 milhões, o que era uma rentabilidade absurda para a época. Aí veio 2010 com Alice no País das Maravilhas, com o papel memorável do Johnny Depp como Chapeleiro Maluco. E ali a gente teve uma receita de mais de 1 bi em bilheterias, que foi a segunda maior receita do ano em produções artísticas. Então foi um negócio espetacular. Mais recentemente, a gente teve A Bela e a Fera, da Disney, estrelado pela Hermione, quer dizer, pela Emma Watson,
E agora o Peter Pan e o Andy, que dá o tom da reportagem, eles focam bastante nessa nova produção, que é, na verdade, a terceira adaptação em live action do clássico Peter Pan. Enfim, a reciclagem dos conteúdos, ela não tem só a intenção, falando um pouco de estratégia de conteúdo e de produto, ela não tem só a intenção de tirar aquele resto do frango que fica perto do osso e vai para o nuggets, né, fazer um aproveitamento, a raspa do tacho. Ele é uma oportunidade de dar um tom diferente e trazer elementos modernos, captando um público diferente e tratando temáticas de uma outra forma, se adequando ao marketing e ao produto atual. A gente aqui está comentando sobre temas como diversidade, cuidado com os diálogos e até eventuais mudanças na história. E aí, um exemplo legal. A próxima grande aposta de live action da Disney, depois do Peter Pan, vai ser a Branca de Neve. Eu não sei se você lembra, mas o título original era Branca de Neve e os Sete Anões. A questão é que anão é uma palavra depreciativa para se referir a quem possui o transtorno do nanismo. Então, é algo a ser evitado. Já saiu do título, então o título vai ser Branca de Neve. E aí eu peguei, a reportagem também comenta sobre uma declaração do ator Peter Dinklage, que é o genial Tyrion Lannister de Game of Thrones, o melhor personagem da série disparado, e ele fez um comentário interessante. Ele disse que a série é retrógrada, se referindo à Branca de Neve, por apresentar 7 anões morando numa caverna. E isso, de fato, é algo que na época foi criado e era utilizado e hoje é visto como bastante depreciativo. A Disney já respondeu falando que vai abordar de forma diferente e essa preocupação, aparentemente, eles têm mesmo. E se eu puder externar a minha breve opinião, que bom que eles têm essa preocupação. Mas talvez não seja exatamente isso que traga retorno financeiro. Vamos dar uma olhada nos números da Disney aqui só para ilustrar. Em relação ao resultado da Disney, o Goreb acabou de falar do ano fiscal do Starbucks, que finaliza em abril. No caso da Disney, finaliza em outubro, né? Então o pessoal confunde tudo, acaba atrapalhando bastante a nossa vida, mas tudo bem. A Disney divulgou os resultados do primeiro TRI de 2020, que é o resultado de outubro a dezembro, outubro de 23 até de 22 até dezembro de 22, né, seria esse primeiro trimestre fiscal. A receita foi de 25,5 bi de dólares, um aumento de quase 17%, também já dando um pau na maior parte das empresas de tech. E aí você fala, bom, então deve ser o streaming o responsável por isso? Certamente que não. Pois é. Como é dividida a receita da Disney em unidades de negócio? Ela tem a parte chamada de Linear Networks, que aborda principalmente os conteúdos, filmes, séries, TV, etc., que é parte representativa da receita, chega aí a 29% da receita. Essa parte caiu cerca de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A parte Direct to Consumer, que é onde temos os streamings Disney Plus, ESPN Plus e Hulu, ela aumentou, só que aumentou menos do que a receita total, aumentou 13,2%, chegando a 5,3 bi. E aqui um comentário interessante. A Disney Plus perdeu usuários nos últimos 3 meses, cerca de 2 milhões. Hoje ela está com mais ou menos 161 milhões de usuários. A parte de content sales e licensing, ou seja, licenciamento, conteúdos que são vendidos, enfim, para plataformas terceiras, chegou a 2,4 bi de receita e andou um pouco de lado em relação ao mesmo período do ano passado. O que realmente arrebentou foram os parques e experiências e produtos vendidos nos parques. Aqui a receita chegou a 8,7 bi, que representa 34%, é a linha mais representativa de receita da Disney, e aumentou excelentes 20,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso tem a ver com a recuperação da pandemia, porém também tem a ver com novas atrações nos parques e aumento do ticket médio, que o Goreb me lembrou que os parques são caríssimos aí, partindo de 100 dólares a diária por pessoa. E muitas vezes, em alta temporada, esse valor fica exorbitante. E aí, quando a gente vai para o lucro operacional, a empresa deu um lucro operacional de mais ou menos 3 bi.
o que dá uma margem de cerca de 12%. Beleza, bom resultado. E o que contribui para essa margem operacional? De novo, os parques, né? Se a gente pega a parte de conteúdos, Linear Networks, 1,2 bi de lucro operacional, né? O que ela contribui ali com o lucro operacional. A parte de streaming e a parte de licenciamento tiveram prejuízo operacional, que offsetou esse lucro da Linear Networks. E aí, quando a gente vai para os parques, cerca de 3 bi de lucro operacional, que traz um lucro líquido de quase 1,3 bi. Então, é uma empresa bastante lucrativa ainda. Ela tem queimado caixa nos últimos anos, através de investimentos e também de aumento forte aí nas despesas e no ciclo de caixa, mas é uma empresa que tem ainda um lucro bastante representativo focado nas operações físicas, nos parques, principalmente. Agora, é importante notar que a adequação às questões sociais talvez não sejam o grande contribuidor dos resultados, apesar de serem interessantes em outras frentes. Vamos para a próxima notícia, pessoal. Aqui a gente vai falar de outra grande empresa do setor de tecnologia. Eu peguei algumas notícias aqui para ilustrar e eu queria que o Goraeb comentasse, né? Por exemplo, no Neofeed tem aqui, resultado da Amazon surpreende Wall Street. E no caso do valor econômico, a Amazon reverte prejuízo e tem lucro líquido de 3,2 bi de dólares no primeiro trimestre. Gui, comenta um pouquinho sobre a Amazon então, por favor. Bora lá, falar de Amazon. Bom, Habib, dependendo da métrica, nem sempre é bom superar as expectativas, né? A gente supera as expectativas em quanto que gastou na viagem, por exemplo, né? A gente supera a expectativa no preço do ingresso da Disney, passa dos US$ 100 aí por dia. Aí não é legal superar a expectativa. Mas se a gente vai falando de entrada de recurso, né, de receita, ou em especial ainda de lucro, aí é bom superar a expectativa, né? A Amazon conseguiu superar a expectativa de lucro em 50% nesse trimestre, entregando 3,2 bilhões de dólares de lucro líquido. Aí você pergunta, tá, será que cresceu bastante esse lucro? Né? Será que ela já não estava fazendo 3, agora fez 3,2, né? Cresceu. O lucro cresceu. Aliás, no primeiro trimestre do ano passado, a Amazon teve um prejuízo líquido de 3,8 bilhões de dólares. Ou seja, ela conseguiu reverter um prejuízo de quase 4 bi para um lucro de mais de 3 bi. Fantástico, né? O que ela fez? Dois grandes pontos. Primeiro, aumentar a receita e reduzir custo. Não tem muito segredo para aumentar a margem, né? Você traz mais dinheiro para dentro e não corta os custos, né? Põe menos dinheiro para fora. Sobre aumentar a receita, a gente tem a publicidade da Amazon. Ela fez 23% mais receita com publicidade. Ótimo. Depois a gente tem o AWS, né, o Amazon Web Services. Ela fez 16% mais receita com a AWS. E por fim, a Amazon fez 9% mais receita com vendas. Aí tem um parênteses, um ponto de atenção aqui. O AWS vinha crescendo mais, né? Estava crescendo 21%, aí agora cresceu 16%. Então, esse é o pontinho de preocupação que os analistas colocaram nesse resultado da Amazon, que é a desaceleração do crescimento da AWS, que é uma unidade de negócio da Amazon que é extremamente rentável. Mas, enfim, tudo está crescendo fantástico, né? 23% de publicidade, 16% na AWS, 9% em vendas. Eles ainda falaram que pretendem, que projetam, estimam que vão continuar crescendo mais 5%, 10% em vendas nos próximos trimestres. E é isso sobre crescimento de receita. Do outro lado, redução de custos. O que a Amazon fez? Demitiu bastante gente, né? A Amazon demitiu 76 mil funcionários e está no processo de demitir mais 27 mil pessoas. Se fizer a conta aí, um pouquinho mais de 100 mil pessoas sendo demitidas pela Amazon, o que ainda deixa a Amazon com mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. Ou seja, tem gente pra caramba trabalhando na Amazon. Por quê? Porque a Amazon, lembrando, né, diferente de outras empresas de tecnologia, ela tem operação de varejo, ela tem operação logística, então ela tem muita gente para conseguir executar essa parte da operação, não é todo mundo programador e back-office. Além de desligar, né, de encerrar alguns contratos, a Amazon até comenta ali os custos que ela teve com isso, se eu não me engano, da ordem de meio bi.
Além desses desligamentos, a Amazon também cortou algumas iniciativas que não estavam trazendo o resultado esperado, né? Entre elas, o braço de telemedicina que ela tem e a venda das pulseiras Halo. E ela também parou a construção que ela estava fazendo de uma segunda sede, que é um investimento de 2,5 bilhões de dólares. Essa daqui é uma decisão que eu sei não, viu? Acho tem cheiro de cagada isso aqui, né? Porque, cara, eu não sei se vocês já começaram a obra, né? Mas quando você começa a obra, geralmente a única coisa que você quer é terminar a obra. E ela sempre demora mais do que o que você planejou e custa mais do que o que você planejou. Agora, você imagina se fazer uma pausa na obra e depois você volta. Cara, essa conta vai ficar barata, né? Não sei não, essa ideia de pausar a obra. Obra pequena ainda, né? 2,5 bilhões de dólares. Imagina a dor de cabeça que é para voltar a construir uma sede. Mas enfim, esse foi o resultado da Amazon. Deu lucro, né? Conseguiu reverter aí o resultado de prejuízo do trimestre passado, teve bom crescimento de receita, cortou um monte de gente, planeja cortar mais. E o resultado foi bem recebido pelo mercado, as ações da Amazon subiram aí após a divulgação, se eu não me engano, quase 10% no aftermarket. Foi bem recebido. Excelente. Então, mostrando aí o caminho de aumentar a receita, reduzir custo. Por mais óbvio que pareça, nem sempre é fácil executar, acho que é importante ficar claro isso, mas é um caminho interessante para você poder deixar os acionistas um pouco mais felizes e a empresa um pouco mais robusta e estruturada. Lembrando que a Amazon, pessoal, ela tem basicamente três divisões. Ela tem a divisão de varejo Estados Unidos, varejo internacional e a AWS, a parte que lida com nuvens servidores. E ela sempre sustentou boa parte da lucratividade no AWS. Então é interessante a gente observar, como o Gui comentou, a parte de publicidade, etc., trazendo mais remuneração para outras frentes da Amazon. Bem legal. Vamos seguir, pessoal, para o próximo bloco, falando agora de empresas nacionais. Aqui eu peguei uma notícia do Brasil Journal. CEO da Alpargatas deixa a companhia. Edmond assume. Yuri, é o seguinte, você acabou de comentar sobre a Starbucks e a mudança do CEO, como isso pode renovar, etc. Agora a Alpargatas está fazendo uma mudança e eu queria que você comentasse um pouco sobre o porquê dessa mudança, o que aconteceu, explica um pouquinho para a gente. Beleza, vamos lá, Habib. Bom, a notícia diz, né? Sai Roberto Funari depois de 4 anos no cargo. Bom, primeiro, né? Vamos entender como é que foi e por que chegamos nisso. A Alpargatas, ela tem uma marca muito consolidada, que é a Havaianas, e outros ativos que, na visão desse CEO que acabou de sair, consumiam caixa operacional, a gente analisou isso aqui e, de fato, comprovamos, e também drenava energias operacionais, então, aonde você aplica a sua força de trabalho. Parte do trabalho do Ricardo foi vender essas empresas, por exemplo, a Osklin e a Topper foram vendidas, e aí ele ficou com caixa gorda, bastante dinheiro no caixa ali. Ele poderia executar estratégia de crescimento e fortalecimento, por exemplo, da marca principal. Poderia ter focado, por exemplo, Habib, que a gente sempre avalia aqui, em 3 grandes áreas. Poderia internacionalizar a marca, mas a Havaianas tem uma pegada bastante interessante na Europa, Estados Unidos. Fortalecer a marca Havaianas e aumentar canais de distribuição. Então, a multicanalidade que a gente sempre cita aqui em várias notícias. Mas, diferente disso, em 2021, com esse caixa super gordo, ele adquiriu a marca Roots nos Estados Unidos e pagou muito caro por ela. A marca Roots, ela tem uma pegada ESG, bastante sustentável, é uma marca com um apelo diferente para o mundo moderno, mas essa transação foi bastante questionada pelos acionistas e precisava, óbvio, ser justificada. Ele prometeu muito sobre essa aquisição e entregou muito pouco. Dito isso, saiu ou foi saído, como a gente diz no mercado informal, né? Bom, entra no lugar dele o Luiz Fernando Edmond, que por sinal é o ex-CEO da Ambev e que está hoje no conselho da Alpargatas há cerca de 5 anos. E ele terá 3 grandes missões interinamente, Habib. Avançar na estratégia definida pelo conselho, ou seja, execute o que a gente está pedindo, cumpra as regras, não faça aquisições que não se justificam.
melhorar a execução dos projetos e, por fim, buscar um novo CEO. O cara pegou um rabo de foguete aqui e ainda vai ter que achar alguém para sucedê-lo. Bom, desde agosto de 2021, a Alpargatas perdeu 88% do seu valor de mercado, uma ação que já chegou a valer R$ 61, hoje vale cerca de R$ 7, R$ 7,04 para ser exato. Mas, Yuri, quais foram os grandes detratores desse período em 2022? São três. Retração de 15 milhões de pares no Brasil e 1 milhão de pares nos Estados Unidos. Queima de caixa operacional da ordem de 327 milhões de reais. E aumento no CPV, ou seja, aumento no custo do produto de R$ 1,32 por par de calçados, né? Então, é um aumento muito grande aí. É óbvio, os insumos sofreram bastante nesse período, mas o resumo desse movimento, ele se dá pela dificuldade do Funari de executar no dia a dia as ações necessárias para atingir as metas que o Conselho definiu ali a longo prazo. Hoje, os controladores avaliam que a exceção a execução, desculpa, é a grande oportunidade da companhia. Então, executar melhor. É o famoso capturar as sinergias, por exemplo, da aquisição que foi feita recentemente, né? Saber como usar o dinheiro que está no caixa. Hoje, a empresa ela explora ou vai explorar três grandes drivers de crescimento. Primeiro, expansão geográfica, como eu falei no começo. Segundo, inovação e digitalização. E terceiro, e não menos importante, entrada em novas ocasiões de uso. Habib, aqui, quem sabe, a gente não pode começar a usar uma Havaianas para ir num casamento, por exemplo, né? O que você acha disso? Eu prefiro não emitir a minha opinião sincera em relação a pessoas que usam Havaianas em casamento. Porém, eu acho que a gente pode entrar numa outra discussão, tão polêmica quanto, né? Mas aqui mais relacionada ao mundo dos negócios. Essa notícia, o Yuri comentou sobre a justificativa que os acionistas pediam em relação à aquisição da Roots, dessa empresa que tem a pegada sustentável lá nos Estados Unidos, né? Enfim, uma estratégia de internacionalização através de aquisição que a Alpargatas realizou. E eu comentei sobre a Disney e a questão da adaptação dos conteúdos, etc. Aqui a gente está falando sobre ESG. Então a gente tem a parte do E, que é o ambiental, environmental, relacionado aí à aquisição que a Alpargatas fez. A gente tem a parte do S, do social, relacionado à Disney, essa preocupação social que ela coloca dentro dos seus conteúdos. E a gente vai falar na última notícia desse episódio sobre a PL das fake news, as regulações em relação às redes sociais, que a gente pode entender aqui dentro do G de governança, né? Então, enfim, a gente pode também colocar isso nesses meandros. Mas falando aqui especificamente disso, né, é complicado a gente começar a entender se o ESG realmente tem algum resultado dentro da performance, principalmente a performance financeira da companhia, né? Esse é um ponto interessante da gente abordar, viu, Yuri? Eu lembro que você no passado estava paquerando um carro elétrico, né? E agora você começou a paquerar uma locomotiva a carvão mineral. Mas isso tem muito a ver com se isso vale a pena ou não. Mas será que o custo, a diferença de preço influencia? Como é que você vê isso, Yuri? Será que o ESG ele dá prejuízo? Bom, depende do prejuízo que a gente está avaliando, né, Habib? Eu, nas minhas contas pessoais, de fato, estava paquerando um carro elétrico, sondei, fiz contas, cheguei a encomendar o carro e na hora de tomar a decisão final, avaliei que ele custava o dobro de um outro carro análogo e aí a conta fez muito sentido no meu bolso e eu, óbvio, não comprei o carro elétrico. Então, pensando na minha decisão pessoal e transmutando isso, transpassando isso para a vida corporativa, eu trabalho com hotelaria hoje, quando eu vou, por exemplo, avaliar custos de aquisição de, por exemplo, descartáveis de uso único, famoso plástico, né? Um material análogo que seja ambientalmente correto chega a custar, quando barato, 3 vezes mais. Como que eu vou justificar aos acionistas da empresa da qual eu trabalho, aos sócios, aos diretores, que a nossa rentabilidade vai diminuir esta ordem de grandeza para estarmos alinhados com as políticas de meio ambiente? De novo, Habib, é uma decisão muito difícil.
mas principalmente cara. E aí eu passo a bola aí para os nossos ouvintes. Hoje, o que eu posso, eu e Yuri, na física e na PJ aqui, fazer que os custos não ultrapassem aí uma ordem de 10, 15% a mais, eu tomo a decisão, sim, privilegiando o meio ambiente, ao consumo sustentável. Mas quando isso é 2, 3 vezes mais caro, começa a ficar inviável eu tomar uma decisão dessa. Mas você em casa, o que você tem feito para atender essas expectativas? Você tem avaliado os fornecedores dos produtos que você consome? Como que você faz isso? Acho que o Gui pode colaborar um pouco com a gente aí nos seus hábitos recentes, né, Gui? Boa. Até voltando aqui, né, para a pergunta do Habib, será que SG dá dinheiro? Olha, eu tenho certeza que se você não fizer o negócio direito, você consegue perder muito dinheiro, né? A gente teve uma empresa aí que não faz muito tempo, né, foi envolvida num caso de denúncia de trabalho escravo, que tinha selo GPTW, né, como um ótimo lugar para se trabalhar. E eu não sei vocês, mas eu passei a comprar outras marcas, né? Quando eu vou no supermercado, comprar ali um suco de uva, eu não escolho aquela marca que foi envolvida num caso de escravidão, né? Então, assim, certamente dá para você ter um problema muito grande dependendo das escolhas que você faz. Talvez não seja, você não consiga ganhar rios de dinheiro com SG. Certamente tem um mercado, né? Tem a parte tanto de escolhas que o consumidor pode fazer, né? Como esse exemplo aqui do suco. Quando a gente olha a métrica financeira, talvez, num primeiro momento, não impacte positivamente o seu lucro líquido você adaptar a sua operação para o SG, né? Será que o cliente está disposto a pagar isso, né? Será que o cliente do Yuri lá na rede hotel topa pagar mais na diária para ter um descartável que é mais sustentável, né? Se o cliente topar, eu aposto que as empresas vão atrás. Se o cliente não topar e a empresa tiver que perder margem, vai chegar uma hora que não vai ser sustentável, né? Por outro lado, acho que tem algumas empresas grandes que têm ido por um caminho interessante, como por exemplo a Natura, né? Que ela está calculando, ela está trazendo outras métricas para olhar o impacto que ela tem de sustentabilidade, né? Quando a gente está valorizando algo, a gente precisa acompanhar uma métrica que reflete aquele algo, né? A gente estava até falando mais cedo, pô, se eu valorizo a minha saúde, será que a principal métrica vai ser quanto de dinheiro que eu tenho no banco? Essa métrica talvez não reflita tão bem a saúde, né? Então, se a gente está valorizando a saúde da operação, o quão sustentável está a operação, talvez não seja a margem líquida. Dito isso, obviamente que a empresa precisa ser sustentável financeiramente também, né? Porque, enfim, o sócio não vai ficar bancando uma operação que não para de pé. Pois é, então são questões complexas, pessoal, que vocês têm que analisar. A gente faz isso dentro dos cursos, então, dentro dos casos que a gente discute, é muito importante fazer esse encontro de ideias, esse conflito que pode existir e geralmente existe. E o Gui acompanha isso diariamente também, esse conflito entre a adequação ESG e as métricas financeiras. Eu acho que esse ponto que ele colocou é muito importante. Você deve sempre selecionar uma métrica que meça aquilo que você quer medir, né? Isso é muito importante, né? Por mais óbvio que possa parecer, a gente encontra erros o tempo inteiro relacionados a isso, tá? A gente observa pessoas usando métricas como o PIB de um país para identificar a qualidade de vida ou o desenvolvimento de educação de um país, não é a métrica mais adequada. E a gente vê pessoas identificando métricas financeiras para analisar ações ESG. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, e a Natura, nesse aspecto, acho que ela segue um caminho legal, assim como outras empresas que desenvolvem esse tipo de métrica. Aqui só um parênteses, né, que eu gosto bastante da parte geopolítica, a Nova Zelândia criou uma métrica de felicidade, porque ela estava cansada das pessoas falarem sobre PIB relacionado a índices relacionados a bem-estar, né, e ela criou essa métrica lá. Em um outro país que tem essa métrica é o Butão, hein, pessoal, mas aí já é um país um pouco menos relevante do ponto de vista geopolítico, mas bem interessante, eu tenho vontade de conhecer. Enfim, vamos seguir para as próximas notícias, que a gente volta nesse tema aí para a última notícia, mas a gente tem alguns resultados para comentar. Valor econômico. Carrefour Brasil tem prejuízo atribuído aos controladores de 113 milhões de reais no primeiro trimestre. Pessoal, é o seguinte, aqui só para comentar os resultados do Carrefour, bem rápido.
O título já diz, eles reportaram um prejuízo de 113 milhões no primeiro trimestre, contra um lucro de 370 no mesmo período do ano passado, e a receita, nesse meio tempo, cresceu 29%. Ou seja, a gente pode desconfiar que tem um problema aí no meio, né? Então, o Gui já lançou ali a questão da Amazon, de aumentar a receita, diminuir custo. Aqui a gente pode entender, se a receita aumentou e o lucro caiu bastante, alguma coisa ali no meio deve estar problemático. E a gente tem que entender um pouco melhor, porque só o título da notícia pode nos levar a uma análise equivocada. A gente tem que entrar um pouco mais no detalhe. A empresa ela adquiriu o grupo Big e eles estão realizando algumas ações de integração. Primeiro, as conversões de lojas Maxi e Big, que eram marcas do grupo Big, para as marcas Carrefour, Atacadão e Sam's Club. No caso, são 74 lojas do Carrefour, 74 lojas que são Maxi e Big para virar Carrefour, 47 para virar Atacadão e 3 para virar Sam's Club. Essa é a meta até, se eu não me engano, no final desse ano. Depois tem a integração das estratégias de compras diretas e indiretas, que é uma coisa que eu participei quando eu estava na indústria de estratégia de compras, de sourcing, de definição de estratégias únicas para determinadas unidades de negócio, enfim, isso dá um trabalhão e dá custo também. Integração e otimização do centro de distribuição, também muito relevante e custoso. E, claro, aquela limpa na estrutura de TI corporativa. Lembrando que até você conseguir reduzir o quadro de pessoas, otimizar as áreas, etc., você tem todos os custos relacionados à demissão. Isso traz o custo da sinergia. E aí o Yuri já falou bastante sobre isso, né? No Excel, na planilha, é lindo, mas na hora de executar a gente vê que pode ter alguns entraves. A gente falou sobre isso no caso da Natura, no caso da Rapvida, etc. Então vamos lá dar uma olhada nos resultados do Carrefour. As vendas brutas passaram 27 bi de reais, foi um aumento de 30,7% de vendas, tá? E se a gente pegar aqui dividido por varejo, principalmente representado pelo Carrefour, atacarejo, representado pelo Atacadão, e o Sam's Club, a gente tem uma divisão de, respectivamente, 28%, 67% e 5% dessas vendas. A margem bruta, ela se manteve muito próxima da do ano passado, cerca de 19,7%, isso para o consolidado, tá? Já o EBITDA ajustado, ele foi de 1 bi, e aqui ele caiu muito no varejo. Ele caiu 37%, chegando a 140 milhões o EBITDA ajustado no varejo. O atacarejo se manteve muito próximo e o Sam's Club é bem pequeno, então eles acabam nem colocando dado da mudança, tá? Mas o varejo realmente sofreu bastante no EBITDA. Então a gente vê aqui que o problema não foi do preço dos produtos necessariamente ou da margem bruta, que se manteve bastante próximo apesar do aumento das vendas. A gente teve um problema relacionado às despesas, principalmente devido aos custos da sinergia. E isso trouxe aí o prejuízo líquido de 113 milhões. Porém, nem tudo é ruim, né? A gente tem uma empresa que gera um caixa bastante robusto, 3 bi de caixa gerado, apesar da queda em relação ao ano anterior de quase 40%. E a gente vê que o que reflete o free cash flow, né, o fluxo de caixa acionista ali, livre, negativo, no caso desse semestre, em comparação a um fluxo bastante positivo no último período, foi realmente os custos da integração. E aí, claro, a alavancagem. A empresa passou de uma dívida líquida de 9,4 bi para mais de 20 bi, que foi a dívida estruturada para a aquisição do grupo Big. E a alavancagem também subiu, passando para 2,4 vezes aqui a relação dívida líquida sobre EBITDA. Ainda bastante sob controle, mas aumentou e eles têm que ficar atentos para que a estratégia de aquisição seja executada de forma correta, para que esse resultado não continue ruim, de certa forma, né? Apesar de que agora está bem explicado pelos próximos trimestres. Pessoal, vamos para a próxima notícia? Agora pegado no Neofeed. JHSF aterrissa com Fasano em Londres. Yuri, pois é, agora a internacionalização com tudo da JHSF, que já está dominando o Brasil aí, né, tá indo para Londres e parece que a aquisição foi representativa ali numa região bem valorizada ali
da cidade inglesa. É isso mesmo, Habib. Bom, a JHSF, para quem não conhece ou não reconhece a sigla, né? Eles focam em três grandes áreas: hotelaria, gastronomia e incorporação, sempre com foco em público de alta e altíssima renda, seja no Brasil ou fora daqui. Então, talvez, se você não a conheça, é porque você ainda não faz parte deste mundo que estou descrevendo. Mas tudo bem, um dia a gente chega lá, né? Bom, eles estão executando um plano de expansão geográfica, Habib, a gente aprende isso nas aulas de estratégia, né? Expansão internacional, utilizando-se da marca Fazan. Como parte dessa ação, eles anunciaram agora a aquisição de um imóvel icônico no bairro de Mayfair, em Londres, e farão um retrofit interno. O prédio ali tem a fachada tombada, um prédio mais antigo, e irão entregar 20 apartamentos. Gente, 20! Gastaram milhões de euros para construir ou para retrofitar 20 apartamentos. 2 restaurantes de alta gastronomia, inclusive vão levar chefes renomados do mundo, e aqui a estratégia de diferenciação e exclusividade, dado que será apenas para membros do clube, eventualmente Fazano ou JHSF. Então você tem que ser membro do clube, pagar ali a anuidade, fazer parte deste mundo de alta performance ou de altos rendimentos aí anuais e mensais. E, Habib, para fazer parte do clube, isso aqui está me parecendo a estratégia da Hermès. Para comprar uma bolsa, você tem que colocar o nome na fila, você tem que encontrar outros itens e ainda você não escolhe o tipo de bolsa que você compra, né? Eles escolhem por você. É bastante diferenciado esse mundo aqui, eu ainda não tive acesso. Bom, o valor da transação, óbvio, não foi revelado e tem previsão de abertura entre 2025 e 2026, então é daqui 2 anos mais ou menos. Essa aquisição, ela foi uma das várias que deverão fazer aí nos próximos meses, devem anunciar algumas. Um processo de M&A, né, não é rápido, então o anúncio foi dado agora, eles estão pelo menos alguns meses negociando. E real estate, que é a compra de imóveis aí, gestão deles, assim como o varejo, que eu gosto bastante de comentar aqui, tem 3 pilares de sucesso: location, location e location. E aqui a JHSF acertou nesses 3 pilares com essa aquisição estratégica num ponto renomado de Londres. Bom, parte do portfólio da empresa conta com restaurante Fazano em Nova York, em Punta del Este, em 2024 eles vão inaugurar um em Miami, e agora, nos próximos 15 dias, eles vão fazer a entrega do Fazano no bairro do Itaim, em São Paulo, bairro muito nobre aqui de São Paulo, que deve ocorrer aí nas próximas 2 semanas. Habib, aqui eu aceito um convite para almoçar lá, não vou pagar, eu só vou te convidar, e aí o Gui também, se quiser ir com a gente, Gui, o Habib consegue colaborar com esse almoço que vai sair razoavelmente caro, né? Mas vale lembrar que parte do portfólio aí da JHSF também tem aeroporto, tem o Catarina Fashion Outlet, dentre outros produtos bastante conhecidos, Cidade Jardim, São Paulo, né? Ali a parte do shopping, da incorporação toda. Habib, aceito o seu convite, só me diz o dia e a hora que eu me adequo, cara. Pode deixar. Em relação à data, eu vou confirmar para você, depois que eu terminar a minha negociação com fundos internacionais aí, para poder trazer fundos para o nosso almoço. É uma instituição bastante conhecida no Reino Unido, aí onde a JHSF expandiu as operações, a Federal Economic Box, né? Quando a gente conseguir uma linha de financiamento dessa instituição financeira, aí a gente segue, viu, com o nosso almoço, viu? Não tô brincando, a gente vai almoçar aqui ainda. Vamos ver se esse restaurante é bom. A gente precisa testar essa comida aí, porque não dá para ir num restaurante só comer formiga e achar que aquilo tá bom, hein, pessoal? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a gastronomia gourmet. Vamos seguir para a última notícia. Agora a gente termina de falar de resultado. Essa última notícia eu queria colocar aqui na pauta, porque é uma discussão bastante relevante e afeta empresas muito grandes aqui no Brasil, onde estamos todos aqui e a grande maioria das pessoas que nos ouve agora. Valor econômico. Ofensiva do Google reforça PL das fake news,
mas abuso não está claro, dizem especialistas. Eu quero que o Gui comente um pouco sobre essa notícia, mas antes eu vou falar sobre alguns highlights da PL das fake news, que é uma proposta de lei que está rodando ali no Congresso Nacional, que tem como objetivo macro a regulação das redes sociais e aplicativos de mensagem instantâneas aqui no Brasil de empresas estrangeiras, tá? Então a gente está falando sobre Google, Facebook, TikTok, Discord, e todo esse complexo, Telegram, tudo que é de fora e a gente utiliza aqui no Brasil. E aí, para dar o highlight, eu li o PL, uma boa parte dos artigos, óbvio que eu não li tudo e eu não sou especialista em análise de leis, mas de certa forma está razoavelmente claro uma série de coisas. Eu vou compartilhar aqui 3 aspectos que eu acho bem relevantes para o Gui comentar e falar um pouco sobre a notícia. Então, o primeiro aspecto diz respeito à necessidade de criação de um portal de transparência. Como assim? As redes sociais, elas muitas vezes fazem a eliminação de conteúdos, reduzem o direcionamento de determinado conteúdo ou realizam o banimento de contas. E muitas vezes é difícil você conseguir acessar o motivo, conversar com atendimento ao cliente, é impraticável na grande maioria das redes sociais. Então, uma das exigências descritas nesse projeto de lei, que vale ressaltar, não foi aprovado, ainda está sendo discutido, é sobre a criação, a obrigação, a obrigatoriedade da criação de um site pela empresa da rede social, mostrando um relatório das ações de retirada ou redução de veiculação ou banimento. Então, ela teria que deixar isso público. E isso, é claro, traz custo para a empresa, para a rede social, que tem a ver com aquela discussão que a gente fez agora sobre os custos relacionados a se transformar em ESG. Legal, esse é um ponto que é bastante delicado relacionado às redes sociais. Segundo ponto, diz respeito à curadoria e responsabilização sobre conteúdos divulgados nas redes. Aqui, segundo o PL, as redes sociais, as empresas, têm responsabilidade sobre o conteúdo divulgado, ou seja, caso o conteúdo divulgado seja criminoso, atente contra o Código Penal brasileiro, não só a pessoa que divulgou e a pessoa que criou o conteúdo serão responsabilizadas, mas também a empresa da rede social. E isso faz com que ela tenha que realizar uma curadoria de conteúdos. E aí o Gui vai comentar um pouco sobre as contradições envolvidas aqui. O terceiro ponto tem a ver com a remuneração aos direitos autorais dos criadores de conteúdo e principalmente os jornalistas. Então, a lei também fala sobre a necessidade de uma remuneração vinda da rede social para o criador de conteúdo no caso do espalhamento de uma notícia ou de um conteúdo que seja protegido por direitos autorais. Hoje, se a gente espalha uma notícia por uma rede social, a rede social não faz a remuneração desse conteúdo. O PL regula isso para que esse conteúdo tenha uma remuneração adequada. Claro que isso está uma série de discussões, como vai ser feito, qual vai ser a remuneração, nada disso, pelo menos que eu tenha visto até então, está de forma bem clara na PL, mas tem essa ideia, né, essa macro ideia dentro desse projeto de lei. Então, esses são os 3 pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. E, Gui, eu queria que você comentasse um pouco sobre a notícia, né, o que aconteceu, principalmente envolvendo o Google, e também as contradições envolvendo esses 3 pontos da lei relacionados às redes sociais. Boa. Vamos lá. Sobre o Google especificamente, né, nesses últimos dias, acho que o que veio à tona é que eles usaram a home, né, a página de entrada ali do site, para colocar uma mensagem, né? Você tem ali Google, a barra de pesquisa, botãozinho, e embaixo eles colocaram uma frase: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Se eu não me engano, essa não foi a única frase. Eles chegaram a colocar uma frase dizendo que o PL dos fake news poderia piorar a internet no Brasil, algo nessa linha de texto. E isso foi muito criticado, justamente porque
é sobre o posicionamento do Google, né? Sobre a empresa se posicionar sobre uma lei no Brasil, né? A empresa, ela está aqui atuando como um jornal e ela está dando a opinião dela como um editorial, ou ela está atuando como um veículo de informação, né? Onde ela não é responsável pela informação que ela traz, né? Onde isso aqui é publicidade ou é um editorial, né? Acho que era uma das questões ali que foi trazida, né? Claramente é a opinião do Google, é um editorial do Google, né? É o Google mostrando a opinião deles. E a maneira como isso foi feito que foi muito criticada. Acho que tem um outro ponto que para mim é muito curioso sobre essa PL, né, e as discussões que estão em volta da PL, que é sobre a curadoria de conteúdo, né? Então, o Google ele foi acusado, e aqui não foi assim provado, né, mas ele foi acusado dele estar direcionando o conteúdo que estava alinhado com o viés ideológico dele quando as pessoas faziam buscas na plataforma, né? Então, se você buscava sobre a PL, o Google ia te entregar mais resultados dizendo que a PL não era legal, não era boa, não devia ser aprovada, que era a opinião deles. Isso eu acho até uma coisa curiosa, porque meio que o funcionamento das redes sociais é justamente esse, né? Você entra lá no Facebook, você entra no o TikTok, cara. O que é o TikTok, né? Ele vê o que você vai engajando, vai te entregando mais daquilo e te entrega menos de outras coisas, né? Ele faz uma curadoria automática para você. Não é você que está fazendo a curadoria ali, né? Você não está indo na biblioteca, pegando um livro e lendo. Você está lá passivo, recebendo o conteúdo. Então, assim, a curadoria do conteúdo, ela faz parte do modelo de negócio dessas empresas, né? E é uma das coisas que está sendo questionada aqui na PL. Outra coisa que me chamou a atenção é sobre o tema neutralidade de rede, né? Que vai de frente aí, que a PL bate de frente. Então, tem lá o Marco Civil da Internet, de 2014, o artigo 3 diz o seguinte: a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Em parágrafo 4. Preservação e garantia da neutralidade da rede. Artigo 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. O que era um negócio interessante disso daqui à época, né, que eu me lembro? Você tinha em diferentes países as empresas de telefonia te cobrando para você poder usar um aplicativo diferente, né? Você quer usar o WhatsApp? É esse preço. Você quer usar o YouTube também? É outro preço. Você quer usar o Facebook ou Netflix? É um outro preço, né? As empresas podiam discriminar para onde está indo o dado, da onde está vindo o dado, né? E o que a gente fez no Brasil foi falar não, né? É informação, é dado, tanto faz, a rede tem que ser neutra, você vai pagar pelo seu pacote de dados e vai consumir o que você quiser. Agora, o que a gente está falando com o PL é que não é bem assim. Veículos que transmitem a informação são responsáveis pela informação que eles estão transmitindo. E eles vão ter, então, que olhar para essa informação, avaliá-la e julgá-la. Eu acho que tem um perigo aqui, que vem das críticas que eu tenho visto, especialmente de quem está contra o PL, né? De ir por um caminho mais Rússia, né? De um caminho governo detentor da verdade, dizendo o que está ok e o que não está ok. E aí você tem lá o Putin colocando na cadeia alguém que diz que o que ele está fazendo na Ucrânia é uma guerra, é uma invasão, que está em desacordo com o discurso dele de que aquilo é uma operação militar, sei lá, que aquilo não existe, enfim, né? Por outro lado, acho que tem um perigo muito grande que, cara, a internet é uma zona de guerra, né? E talvez pra gente aqui, né, que estão aí no meio dos seus 30 e poucos anos, galera assim, um pouco mais estudada, mais safra, você consegue navegar, né? Você tem senso crítico, já consegue entender, assim, pegar informações de diferentes lugares, comparar e não ficar muito cego. Mas especialmente para a galera jovem, é um terreno, assim, perigoso, né? Assim, a gente vê conteúdo de ódio, conteúdo racista se disseminando muito. Até onde a internet pode dar suporte para isso, né? Se você está numa sala discutindo sobre neonazismo e apoiando, talvez isso não seja legal na internet, talvez você também não queira isso. E tem lá aqueles desafios de ideia de jirico lá, que a galera saiu, vi notícia ontem de um adolescente que se matou porque tomou muito remédio, porque viu um desafio na internet que tinha que tomar remédio e não sei o quê. Então, ter alguns discursos tirados da plataforma talvez seja um caminho para assegurar uma maior segurança mesmo, né? Uma maior
proteger, assim, né? Acho que vem muito dessa ideia do protecionismo. E o protecionismo tem o seu custo sempre, né? Agora, independente disso, tem o lado de a gente ter ser, ser mais preparado para lidar com isso, né? Então, acho que assim, da parte das crianças, de como que você lida com a internet, como que você... Não sei se eu peguei um desvio aqui muito diferente, né, da discussão do PL, mas para mim ele passa por isso de você tá olhando assim, tipo, hoje a galera se expõe muito facilmente, né? A internet, ela tá presente. Quando você era moleque, né, a gente aqui, cara, com 6, 5, 8 anos, você não tava na internet. Não tinha, né? Lá com os meus 9, 10, eu esperava de noite para ligar o modem, ver o pulso só de telefone e tal, para jogar um joguinho, mas era um ambiente muito controlado. Hoje o ambiente é zero controlado e as crianças se expõem muito, né? A todo tipo de sordidez que pode existir. Então, acho que tem uma questão de proteção, que é uma discussão importante, e tem uma outra discussão sobre moderação de conteúdo que também é importante para mim. Eu brinquei quando a gente estava falando mais cedo que eu queria pedir vistas aqui dessa matéria, né, dessa notícia para poder avaliar melhor, porque eu acho que é um tema super delicado. Lá no fundo, confesso que até fiquei um pouco feliz de ter a discussão ter tomado uma pausa. Eu acho que é importante essa discussão acontecer, a gente ter mais claro o que a gente quer e não quer nesse projeto de lei. É isso, acho que o principal recado aqui, a gente não vai se posicionar em relação ao projeto de lei, claro, mas eu acho que é importante para que você que está ouvindo a gente possa se inteirar sobre o assunto, leia o projeto de lei, né, entenda o projeto de lei, dá uma olhada, veja opiniões de pessoas, se você acha que é relevante, né, principalmente de pessoas que são entendidas sobre o assunto, né, interpretação de leis, pessoas que entendem o mecanismo das redes sociais, para poder formar a sua opinião, entender um pouco mais e participar do processo político, né? O processo político não envolve só a eleição a cada 2 anos, por exemplo, mas envolve também entendimento sobre as leis. Eventualmente você manda uma mensagem para o deputado, para a deputada que você votou, né? E pede lá, vê o que você acha melhor para ele te representar. Esse tipo de participação é interessante, tá? E isso envolve tanto as empresas como as pessoas envolvidas, né? Então o pedido aqui é mais para você se inteirar como a gente tem feito por aqui. E com essa notícia a gente fica no final do programa. Então, Yuri, queria muito agradecer sua participação de novo. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado, Habib. Obrigado, Goraieb. Uma ótima semana a todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade de comentar essas notícias. Foi um prazer enorme. Obrigado aos ouvintes e telespectadores que acompanharam a gente até o final desse episódio. Até a semana que vem. Valeu, obrigado e obrigado, Goreb, também pela participação e espero nos vermos semana que vem. Boa, valeu, Yuri, valeu, Habib. Um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal. Até mais. Muito bom e obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela participação. E temos um encontro marcado para a próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.